E aí? Nós estamos numa fase em que criamos muito e não fazemos muito. E aqui a responsabilidade não é nem do Dourado, nem do Gilberto, nem do Juan, que possa jogar naquela posição. É de todos nós. É de todos nós. E às vezes essas situações de alguma precipitação no último terço, de querer resolver, começa a pesar um pouco. Não é o pesar da forma como a equipa joga. Se hoje se calhar estávamos a pensar, ou se alguém estava a pensar que o Atlético ia dominar por completo o Cruzeiro, é mentira, não aconteceu isso. No segundo tempo então foi o contrário. Mas não chega a isso. Temos que fazer gols, temos que ser mais... Às vezes é mais calma no último terço, na decisão. Tem razão, Valu, o Pepa, porque você, no início do programa, você questionou. Inclusive, nós temos até uns números aí. Olha aí, na tela, Valu, por gentileza. Não, tem razão quando ele diz que o Cruzeiro precisa ser mais calmo, tomar melhores decisões, mas eu não coloco somente na conta, por exemplo, do ataque, nessa aí eu estou com ele, por exemplo, o Gilberto e o Henrique Dourado. Fato, os dois, o Gilberto começou o clássico, entrou o Henrique Dourado, em outros jogos tem acontecido de começar o Henrique Dourado entre o Gilberto, e a verdade é que nada acontece, não atravessam um bom momento. Agora, é muito importante, eu quero pontuar aqui também que o Pepa completou 14 jogos no comando do Cruzeiro. O meio-campo que ele tinha durante 6 desses 14 jogos não existe mais. E veio exatamente no mês de maio que o Cruzeiro viveu uma sequência, todos os times, na verdade. A rodada desse final de semana, quem pôde assistir outros jogos, foi possível você ver as equipes extenuadas, na verdade, por conta do meio de semana da Copa do Brasil. Então, acho que um grande trabalho para o Pepa nessa semana cheia de trabalho é, primeiro, recuperar fisicamente os atletas, tecnicamente também. Outra questão que o Pepa também já disse, o Cruzeiro é um time que tem muitos escanteios, o Cruzeiro bate muito mal os escanteios, só que você só vai melhorar a bola parada se você puder treinar. Não adianta você jogar a cada 3, 4 dias, onde o time joga, recupera, querer que isso melhore. A principal missão do Pepa, eu acho que é encontrar novamente um meio-campo, já que aquele meio-campo que ele encontrou no início de trabalho dele não existe mais, e o meio-campo para mim também está ligado diretamente à produtividade do ataque. Bom, a gente vendo os melhores lances aí, deixa eu dar uma passada agora pelo Thiago Fernandes também, porque o que precisa mudar, o que pode ser feito, o que pode funcionar. O que nós estamos falando, gente, e também não é oportunismo falar disso agora, que o trabalho do Pepa entrou muito rápido, encaixou muito rápido, mas os times também aprendem a jogar contra o Cruzeiro. E aprenderam a jogar contra o Cruzeiro, né? Então, por exemplo, você vê que o Cruzeiro basicamente continua jogando do mesmo jeito e os times começam a entender como joga, e o Cruzeiro tem apresentado uma certa dificuldade. E aí, Thiago? O Cruzeiro encontra dificuldades nesses momentos, HG, principalmente contra boas defesas, né? Ele encontrou uma dificuldade contra o Atlético, que fez uma boa defesa diante do Cruzeiro em Uberlândia. O Cuiabá montou uma boa defesa para enfrentar o Cruzeiro em Sete Lagoas, e o Grêmio também montou uma boa defesa aqui no Mineirão. Então acho que nesses jogos o Cruzeiro encontrou um pouco mais de dificuldade na criação. Poderia talvez até ter um pouco mais de sorte, uma pontaria um pouco melhor, poderia até conseguir um resultado melhor contra esses 3 clubes. Eu acredito isso. Então eu acho que é mérito do Cudê, do jogo de sábado, ter se defendido muito bem para enfrentar um adversário que tem jogado bola, tem jogado bem, mas eu acho que o Cruzeiro precisa especialmente de um período de descanso, HG. Para mim a questão física tem pesado muito. E aí o próprio Bruno Rodrigues falou sobre isso. Eu acredito que os homens de frente, até os jogadores de meio campo também, Thiago, mas a questão sofrem física, com a questão mesmo física. Tendo uma O Cruzeiro repete só. muito o time, né? É o mesmo time durante Mas os aí jogos. o que E há justifica muito isso tempo. é o elenco. Ele sim É o tem um elenco reduzido. curto. Tem um elenco muito reduzido. Ô, Thiago, você falou a respeito desses jogos, os 3 jogos que você citou, a gente nota também uma queda na qualidade, no desempenho, e isso muito parte pela parte física dos laterais. Os laterais do Cruzeiro, que vinham sendo um grande destaque, tanto o William por um lado quanto o Marlon pelo outro, nessas 3 partidas especificamente que você citou, a gente notou uma queda no rendimento deles. A forma que o Cuiabá marcou esse posicionamento dos laterais, diminuindo o espaço para eles. O Atlético também, nesse jogo agora, o Grêmio fez a mesma coisa, também de diminuir o espaço que os laterais vão ter de profundidade. E isso acabou atrapalhando bastante. Sabe o que eu acho uma sacanagem também?
a gente começar a não destacar aqui que o Cruzeiro, gente, o Cruzeiro no melhor período da temporada estava com o meio-campo encaixado, Isso que eu ia Bruno falar agora. Rodrigues bem, né? Aí daqui a pouco seu meio-campo desmontou. Eu falei aqui. Você perdeu o Richard, aí daqui a pouco você perde o Ramiro por muito tempo, aí você tem que mexer exatamente num setor que é fundamental, e aí daqui a pouco o seu principal atacante está com problema, cara. Tem que jogar com infiltração, entendeu? Então assim, a gente precisa levar em conta tudo isso. E ainda assim, o Atlético venceu com um gol de bola parada num erro individual. Então tô vendo muita gente começar a questionar o Pepa. Ai, mas com o Pepa vocês têm mais boa vontade, não é? A questão de ter mais boa vontade não é que proporcionalmente nós precisamos entender que ele faz uma campanha até antes do clássico igualitária ao Atlético e tem um elenco muito inferior ao elenco do Cudê. E aí eu quero que todo mundo entenda quando a gente faz esse tipo de situação. Mas se não entender, você vai ficar bolado? Não, na verdade eu não me importo muito não, se não entender. Porque não teve boa vontade. Não dá pra fazer uma cobrança ao Pepa semelhante à cobrança do Cudê. Claro que não. São cobranças diferentes. O que você espera do Cudê e desse elenco do Atlético? Eu espero uma briga pelo título. O que eu espero desse elenco do Cruzeiro e do técnico Pepa? Eu espero que esse time dispute na parte de cima da tabela. E quando eu digo parte de cima, é 10 mais. Se o Cruzeiro ficar em 19º, pra mim, objetivo concluído. Eu espero isso. E aí, em relação ao Atlético, eu espero que seja um time que brigue pelo título. Não estou dizendo que o Atlético tem obrigação de ser campeão. Ele tem obrigação de lutar pelo título, pelo investimento, pela qualidade do elenco, por tudo que o Atlético tem de estrutura e dá para esses jogadores. Então, são duas expectativas, para mim, completamente distintas. De um, eu espero uma coisa, do outro, eu espero algo muito acima. Então, eu tenho que cobrar proporcionalmente ao que esses clubes têm hoje. O Atlético tem condições de lutar lá em cima. Então tem que cobrar o Atlético para que ele lute lá em cima. Lógico. O Cruzeiro tem condições, para mim, de ficar entre os 10. Então eu tenho que cobrar o Cruzeiro de ficar entre os 10. Então essa é a minha expectativa em relação a essas equipes. Galante, eu quero tratar de duas situações com vocês. O lance do gol invalidado do Atlético foi rigorosamente igual ao gol que foi invalidado para o Palmeiras. Só que o gol do Palmeiras foi lindo. Então repercutiu. O gol do Atlético, a bola passou direto e entrou. Não há como. As imagens no gol do Rony foram inconclusivas. As imagens no gol foi do Johan. Entrou direto. Que entrou direto e inconclusivas, né? Aí, ó, não dá, bicho. Aquela linha lá não mostra absolutamente nada. Mas sabe por que não repercute? Porque não foi golaço. Quando é golaço, repercute.